Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Conta. E se você ama gente, odeia conta, assim como eu, esse é o podcast para você. Hoje eu tô recebendo aqui no nosso sofá a Natália Rodrigues, que é mãe, empreendedora, mulher, empresária, tudo que você imaginar e que tem uma história incrível para poder dividir. Se você é mulher, se você é homem também, mas se você é mulher, para na frente do computador agora, do celular agora, o que você estiver fazendo e escuta essa história. Seja muito bem-vinda, Nath. Ai, prazer obrigada, ter você aqui. Que felicidade, muito, tô amando, o cenário tá lindo, o podcast também, parabéns. Obrigada, tô muito feliz de você estar aqui. Bem, Nath, eu poderia te fazer 1000 perguntas, mas eu quero saber da tua história. Conta pra gente como surgiu o Voz das Mães, quem é a Natália quando ninguém tá olhando? Ai, que pergunta difícil. Bom, eu acho que começando do começo, né? Natália, tenho 35 anos, sou de São Bernardo, hoje moro há 5 anos agora, vai fazer 5 anos que eu moro no Rio. Casei com um carioca, fui levada para lá. Sabe, pagou a língua, então? Pois é. E aí, o meu sonho sempre foi ser mãe. Eu acho que antes de qualquer coisa, sempre foi ser mãe. O do Robson, meu marido, também sempre foi ser pai. E a gente namorou muito rápido, a gente casou muito rápido, você sabe bem dessa história. Sim. E aí, pouco tempo depois, a gente engravidou. E aí, quando foi a primeira gestação, foi uma super surpresa. Só que não deu certo. A gente perdeu o bebê logo com 3 meses, mais ou menos. Foi uma gestação embrionária. E logo 3 meses depois, eu engravidei de novo. E eu também perdi o segundo bebê em outra gestação embrionária. E 3 meses depois, eu engravidei pela 3ª vez. E foi a gestação do Vini. O Voz das Mães nasceu por causa disso tudo, né? O Vini, com 18 semanas, ele foi diagnosticado com uma displasia esquelética letal, que depois fomos ter o nome, que era uma displasia esquelética tanatofórica. Então, os braços, os ossos longos, né, braços e pernas do Vini eram completamente encurtados, então ele teria nanismo e ele não sobreviveria porque o tórax dele era muito pequeno e ao nascer não expandiria. Então era isso que a gente ouvia de todos os médicos. Depois de ter perdido 2 bebês. Depois de ter perdido 2 bebês. Só que a primeira vez que a gente ouviu isso foi numa situação muito pior, né? Porque a gente tava com a minha sogra no consultório, a gente tava com a prima do Robson, que é a madrinha do Vini, uma criança de 10 anos, e a médica simplesmente falou abertamente pra todo mundo, olha, ele tem uma displasia esquelética que é letal. E aí o Robson olhou pra ela e falou, só posso rezar, só posso pedir pra Deus? Ela falou, olha, o que eu tenho são números. E ela sabia que eu tinha perdido outros 2 bebês antes disso. Tem nome isso, né? Exatamente. Então é uma falta de empatia e a gente vê hoje, estando no universo da maternidade atípica, eu entendo que 80% dos médicos acontece isso. Eles não têm empatia ao falar. E eles falam que a criança vai morrer, tipo, não vai sobreviver desse jeito. Tem 24 horas, tem 48 horas. Gente. É uma coisa muito séria. Só que pela falta de informação, porque assim, você chega com uma bomba, né? Displasia esquelética tanatofórica. Que é isso? Que é isso? Sabe? Exatamente. Como é que chama, Nath? Isso é uma curiosidade que eu tenho, tá? Chama displasia esquelética tanatofórica. Chama síndrome, assim, porque uma doença a rara. gente nunca passou por isso, Sim. A gente passa muita vergonha quando vai se referir a uma criança atípica, porque a gente não sabe falar. A verdade é essa. Exatamente. A gente não pode chamar... a doença do Vini é uma doença rara, mas hoje a gente tem doenças raras, a gente tem síndromes, a gente tem transtornos, então... E não pode se generalizar como todo mundo sendo deficiente. Sim. Né? Porque antigamente a gente usava muito a criança especial. Hoje em dia a gente não pode falar isso. Então é uma criança com deficiência. Então é muito de cada um. Então o que o Vini teria é uma doença rara. Sim. Então aí ele seria uma criança com deficiência por conta do nanismo. Então isso era o que a gente ouvia de todos os médicos. E assim, a gente ouviu isso de 18 até 37 semanas, tá? Que foi quando o Vini nasceu. Quantos médicos vocês consultaram, Nath? Nossa, muitos. Gente. Muitos. E aí, não tem nem como contar, porque eu fazia ultrassom toda semana. E aí eu ia buscar, então era cardiologista, eu só não fui em um principal que eu fui descobrir há pouco tempo que eu deveria ter ido, que não me falaram nada, que era um geneticista, quando eu ainda estava gestante. Sim. Eu fui no geneticista depois. O Vini tem acompanhamento genético até hoje, né? Então o Vini tá vivo, graças a Deus, tem 2 anos. Só que
tudo foi muito intenso, né, na gestação. A gente não tinha... Eu não sabia o que realmente ia acontecer. E pensar que o Vini não sobreviveria, sendo que ele mexia na minha barriga absurdamente, era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Eu não entendia, né? Completamente. E aí, nessa época, eu e o Robson... E aí vem as loucuras da vida, né? Porque nós somos sócios. Sim. Então, a gente tinha a empresa pra gerir no meio desse furacão, que foram as 2 perdas gestacionais e mais a gestação do Vini como letal. Sim. Então, a gente ficava nessa, né? Então, tentando ficar bem ao mesmo tempo. E aí foi quando eu já trabalhava com essa parte de rede social, né? Com conteúdo. A gente tinha agência já de marketing de conteúdo. E aí teve um dia que eu fui tomar banho e eu saí do banho falando pro Robson, olha, a gente vai criar um projeto chamado Voz das Mães. Como é que veio esse insight? Eu tenho muita ideia no banho também. No banho. Eu senti... Hoje eu sinto... Não sei, a gente pode chamar de intuição, que Deus falou comigo. Cada um tem lá as suas crenças. E eu ouvi uma voz dentro de mim que falava... Um mapa mental, assim. E aí eu saí com esse mapa mental do que eu precisava fazer. E aí eu falei pro Robson, eu falei, olha, eu vou gravar um vídeo contando tudo que a gente tá passando com o Vini. Ele falou, você tá maluca? Não. Você teve vergonha, Nath? Não, na hora não. Eu sempre tive muita vergonha de gravar, mas aquilo pra mim era uma coisa que eu... uma pessoa reservada, por isso que eu Exato, era uma coisa que eu necessitava tanto falar, porque eu percebi quando eu perdi o segundo bebê, que era uma coisa que as pessoas não falavam sobre isso, que a perda gestacional é um tabu muito grande. Sim. E aí eu percebi que quando eu falei... Gente não conta, né? Não conta. E aí os médicos falam, espera os 3 meses pra contar e tal. E hoje eu acho que não, hoje é tão melhor você contar, porque aí você consegue compartilhar com outras pessoas, entender um pouco mais. E aí foi quando eu resolvi falar. Eu gravei um vídeo de 10 minutos contando tudo. Ele falou, você é louca, ninguém vai assistir. E, cara, esse vídeo, na época, era IGTV, né? Esse vídeo eu lembro que bateu 10 mil visualizações. E era um número muito bom. E eu falei, cara, as pessoas querem sim saber. Sim. E não só pela maternidade atípica, mas também pra vibrar, pra rezar, pra orar, pra estar junto com o Vini. Sim. Eu tenho hoje seguidores que são seguidoras desde aquela época, sabe? Que vibram com as coisas do Vini. E aí foi quando a gente eu comecei a desenhar mais, comecei a falar mais sobre isso e tal. E aí eu comecei a ver pessoas vindo falar comigo também sobre o que estavam passando, sobre o que sentiam. É um movimento mesmo, É um movimento. E aí a gente começou a fazer as gravações por Zoom. Então hoje o Voz das Mães, ele é um podcast. A gente conversa sobre maternidade atípica, a gente ouve as mães, porque o que a gente percebe muito... O nome é muito bom, né? Voz das Mães. E aí o Robson até falou, imagina, esse nome já deve existir. E aí eu fui procurar, falei, não existe, agora é patenteado. É uma parte, a parte racional e a parte eu vou, que Exatamente, eu vou. Mas tem que ter. Graças a Deus ele tá ali pra falar, amor, calma. Vai com calma. Vamos assim, vamos por ali. Isso, vai aqui. Mas, e aí o Robson já era diretor de TV, né? Então, quando eu puxei ele pra ser meu sócio na agência e convenci a vir pro empreendedorismo, né? Que é difícil. E aí, ele gostou dessa parte também e a gente começou a produzir realmente o Voz das Mães. Sim. Então, o Voz das Mães hoje a gente entrevista mães, conversa com mães. E ele tem um único objetivo, que é educar, acolher e informar as mães atípicas. Porque era tudo que eu não tinha na gestação do Vini. A falta de informação era muito grande. Sim. Eu buscava essas mães e não achava. Até porque cada uma tá com a sua dor na sua casa e ninguém falava nada. Exato. E é uma coisa que a gente fala muito, né? Porque as pessoas levantam bandeiras. Então, a gente tem o Marcos Mion levantando a bandeira do autismo, graças a Deus. A gente tem pessoas que levantam a bandeira da síndrome de Down. E nós somos um todo, né? O Voz das Mães, ele abraça, ele acolhe todas as deficiências, todas as doenças. Uau. A gente fala sobre tudo. A gente não fala sobre uma causa específica. Sim. Então, a gente quer ter a comunidade. É isso, se eu for contar aí, tudo que a gente quer, tem muita coisa. Nath, como é que você fez essa virada de chave? Você sempre foi, né, um tratorzão, assim, muito trabalhadora, muito... Eu lembro que quando a gente se conheceu, faz muitos anos. Graças a Deus, é uma amizade longa. Você sempre trabalhou muito, sempre foi muito executora. Como é que, de repente, você se viu tendo que esperar? Porque a natureza é assim, né? Você teve que esperar pra ver o que de divino aconteceria dentro do que você acredita. Como é que foi isso pra você? Péssimo. Porque podem ter outras mulheres nessa situação, né? Meu trabalho, horrível, minha vida. Imagina, é horrível. A maternidade já são vários pratinhos que a gente tem que ali
lidar com isso, mas a angústia... Bom, depois disso eu tive uma crise de ansiedade generalizada, obviamente, por motivos óbvios. Sim. Que tipo de ajuda você buscou, Nath? Eu acho isso muito Terapia. importante. Mas no primeiro momento da gestação, nenhuma. Eu pedi pro Robson. Eu falei, porque o pai do Robson faleceu nesse meio tempo. Lembro. E aí eu falei, amor, eu preciso que você vá pra terapia. Ele falou, mas não é você? Eu falei, não. Nesse momento eu preciso que você vá, porque eu não quero mexer nesse assunto agora. Esse assunto pra mim tá muito... Sim. Tá muito à flor da pele. E eu não quero. Porque eu sempre tive uma coisa que era... Tem que fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer, vou encarar e vambora. Sim. Então, eu não parei pra lidar com aquilo naquele momento. Eu me enfiei no trabalho e eu falei, agora é a hora de eu trabalhar bastante, porque eu não sei o que vai ser daqui a pouco, então vamos lá. Sim. E aí, mas foi isso. E naquela mesma época, o Robson recebeu uma proposta pra voltar pra televisão. Porque as coisas desmoronam todas juntas, não é mesmo, gente? A vida não fala, peraí, eu vou segurar tal área enquanto essa aqui desmorona. Não, vamos fazer uma transformação conjunta. E eu lembro que a gente tava no hospital, porque eu tive que fazer uma retirada de líquido amniótico. Sim. Eu retirei 1,5 litro, né, de líquido. Eu lembro muito bem que eu tava no hospital e aí ele foi ligar pro diretor lá da TV falando, olha, eu não vou aceitar porque é um momento muito delicado. Eu preciso estar 100% no programa e outra, eu preciso estar 100% aqui com a minha família também. A gente não sabe o que vai acontecer com o Vini, e aí eu não sei qual vai ser a estrutura, né? E eu acho que é isso, a gente se uniu muito, tanto como casal, como família e como empresa, sabe? Pra construir tudo isso que a gente tem hoje. Mas pra mim, eu acho que naquele momento eu me segurei muito na empresa. Hoje é terapia total. Hoje é tudo bom? Tem horário? 2 na semana? Pra lidar com tudo que eu passei. Aí a gente pega ainda. E o Voz das Mães, ele me traz muito isso, a flor da pele, né? Semanalmente. Você sente, Nath, que ouvir e trocar com essas outras mães é uma forma de cura? Muito, muito. Eu percebo cada episódio que eu saio dali assim, cara... Eu precisava entender sobre isso, eu precisava falar sobre isso. Várias vezes passa um filme na minha cabeça quando a mãe tá contando alguma coisa de diagnóstico na gestação e tal, ou sobre quanto tempo ela ficou na UTI, como era a UTI. Isso passa na minha cabeça quando eu tô conversando, que eu falo, cara, é isso. Aí eu me desabo, né? Eu choro horrores. Qual foi a história mais comovente, assim, que você olha? Claro que todas são, né? Ninguém vai se doer por isso, mas assim, qual foi a história que mais te tocou? Que você falou assim, nossa, isso aqui realmente é a força dessa mulher, ou a forma como ela lidou com isso? Eu acho que da Mônica, né? Robson concordou com a cabeça, quem não tá assistindo, não tá vendo Robson. Eu me emociono só de lembrar, porque a Mônica, ela tá no hospital agora com o Antônio. Uau. Ela voltou pra UTI. Então foram 7 cirurgias em menos de um ano com o filho dela. Então são histórias muito intensas, sabe? E aí a gente vê uma pessoa que tava ali com a gente no podcast, contando a história, porque é isso que eu acho mais incrível do Voz das Mães, sabe? Que é a gente conseguir dar voz a essa mãe que não fala nada pra ninguém, que muitas vezes se cala, que muitas vezes ela conversa só com o parceiro, com o marido, e às vezes o marido foi embora. Sim. Que é o que muitas vezes acontece. Eu ia te perguntar isso, para mulheres que não têm, né? Você teve o Robson como apoio, continua tendo, isso é maravilhoso, isso é um bom casamento, mas para mulheres que não têm esse apoio, o que você recomendaria em termos de ajuda? Cara, rede de apoio com outras mães. É o que a gente tenta trazer no Voz das Mães. A gente tá para lançar a comunidade. E aí e é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas falam, pessoal do marketing digital, a gente que vem desse universo, você precisa criar um produto digital, que você vai falar pra mãe pagar R$19,90. Eu falo, a mãe não vai pagar nada. As empresas que patrocinem. A mãe atípica, ela já paga muito. Tá pagando, né? Inclusive. Gente, é tudo a partir de 1.000 pra gente. Sim, não tem. Exame, não. O Vini hoje, ele não tem um diagnóstico fechado ainda. Não tem, Nath? Não. A gente descobriu que o Vini, ele é portador de uma doença, que é a osteogênese imperfeita, que é o osso de vidro, né? Sim. Que tem vários graus, mas que o Vini, ele deu como recessivo no exame genético dele. Então, ele não adquiriu a doença, graças a Deus. Mas a gente ainda não fechou esse diagnóstico dele. Sim. E aí, eu, até por conta do Voz das Mães, eu não posso deixar esse diagnóstico aberto. Mas é por isso, o diagnóstico é muito caro. Sim. Então, assim, cada exame que a gente vai fazer, assim, R$10.000. Então, porque convênio não paga. Então, essa é a dificuldade da mãe, sabe? Sim. São muitas coisas. E aí, a gente vê um pai que vai embora. Uau. Tipo, larga, abandona. Sim. Então, a gente quer trazer essa comunidade do Voz das Mães pra
pra ter esse acolhimento mesmo. Nath, a gente conversa com alguns convidados aqui no podcast que alguns encontram aquilo que querem fazer, né? Tem gente que acredita em propósito, tem gente que não acredita. Inclusive, gente, esse podcast é sobre gente. Então vai ter gente de todos os tipos. Gente que no banho descobre que quer trabalhar com aquilo, que quer realmente levar aquela causa à frente. Gente que estuda normalmente e chega a um propósito e a uma missão. Tem gente que trabalha pelo dinheiro e tá tudo certo também. No teu caso, você sente que dentro da tua vida, alguma coisa te deu uma pista do que você poderia estar vivendo hoje, como você poderia estar impactando outras mulheres ou não? Você não fazia a menor ideia que você ia trabalhar e que um dia você ia ter um canal que desse voz para outras mulheres nesse sentido, mães principalmente. Eu acho que o objetivo final eu não tinha nem noção, mas a minha história, esse percurso, e a gente vem conversando muito, eu e o Robson, sobre isso, porque é muito interessante. Com 15 anos eu falava pra minha mãe que eu queria ter um filho com deficiência. E eu falava pra minha mãe que meu sonho era ter um filho com síndrome de Down. E minha mãe olhava pra mim e falava, você é louca, você não sabe o que você tá falando. Você não tem noção. Disso, exatamente, né? Não por ter um filho, mas sim, você não tem essa noção. Quando eu perdi os 2 bebês, eu ouvi das pessoas assim, cara, tipo, que bom que você perdeu, podia nascer com alguma deficiência. Eu falava, que bom, você tá ficando louco pra mim. As pessoas, a gente precisa falar sobre isso. O que não dizer, Nath? Vamos abrir um parêntese. O que não dizer pra alguém que está numa situação difícil, num luto, num momento desafiador da vida? Se você não sabe dizer, fique quieto. Sinto muito. Né? Exatamente. Eu tô aqui. Se você quiser conversar, é só você me falar. Porque assim, o vai ficar tudo bem não adianta, não resolve uma situação. Era a frase que eu mais odiava ouvir. Cara, vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem, cara. Tem como ficar tudo bem. Então, pode ser que o resultado final seja melhor do que o esperado, mas o vai ficar tudo bem, já tem uma cicatriz aí gigante. E aí você ouve coisas que as pessoas não têm essa noção. E aí, nesse percurso, tudo foi caminhando, né? O Robson como diretor de TV, eu já entendendo sobre marketing digital, sobre conteúdo. E aí, quando o podcast veio, as coisas começaram a mudar completamente na minha vida. E eu acho que eu consegui transformar uma dor numa coisa boa, sabe? Num propósito realmente de vida. Então, essa transformação, pra mim, hoje, olhando pra trás, e a gente para analisar os podcasts, daqui 2 anos você vai fazer isso também. Que é você olhar pelo seu trabalho, como você começou, sim, e você falar, meu Deus. Não imaginava. Eu não imaginava que viraria tudo isso. E o que eu quero realmente que vire o Voz das Mães. Sim. Porque o Voz das Mães tem uma missão muito linda. Então... muito potente, muito forte, né? Essa palavra tá banalizada, mas eu acho que é potência no sentido real da palavra, né? Sim. Então, o que a gente deseja de meta realmente pro Voz das Mães é algo completamente diferente. Né? Sim. Nath, como é que você pensa em que mães você vai trazer, em que histórias você vai contar? Porque assim, a gente sabe que como em todo o universo, tem a maternidade que é terrorismo, sim, né? Tem a maternidade que é romantizada demais. Como todo o universo, sim, a gente tem os extremos. Então devem ter as mães que às vezes estão numa situação emocional muito dura e que às vezes não vão trazer esperança para as outras. Tem aquelas que vão ser esperançosas demais, sim, e que vão, de repente, trazer uma esperança que não é tão interessante, porque a gente precisa ser realista em alguns casos. Como é que você faz esse equilíbrio mesmo? A gente quer trazer histórias reais. Eu não penso se vai... Porque assim, Ju, e sendo muito sincera, tá? Eu tô com 2 mães que me procuraram que têm o mesmo diagnóstico do Vini. Só que o Vini, eu não tive um diagnóstico concreto no papel. Sim. Eu tive uma suspeita, né? Então, era todo mundo falando a mesma coisa. Vocês estão meio que investigando. Isso. Essas mães, elas já têm o diagnóstico. Então, sim, eu não tenho como falar pra ela, olha, seu filho vai sobreviver como o meu sobreviveu. Eu tenho como dar um caminho das pedras do que eu fui atrás e de médicos que hoje eu entendo que são bons para ela conversar e entender e até fazer um atendimento, entender mais essa parte mais numa terapia, sabe? Dar esse caminho para ela. Então, hoje a gente conversa muito sobre isso. Ótimo. Mas porque assim, tem mãe que eu conversei com uma mãe na Itália que o filho dela tinha falecido fazia 1 semana. Nossa. E ela fala, meu filho veio para transformar outras vidas. Sim. Então tem muito isso, sabe? Tem mães que têm muita esperança, tem mães que sabem que não tem jeito, que é uma doença que algum dia vai acontecer, sim, o pior, mas que não tem... Então, é o lado de aproveita teu filho o máximo que você puder.
sabe? Aproveita a tua gestação o máximo que você puder, curta. Sim. Ao invés de você levar pro lado ruim. Ai, que lindo, Nath. E esse olhar é muito profundo, né? Porque quando a gente pensa numa mãe como você, por exemplo, você tá aqui, né, agora gravando um podcast. Sim. Como é que é isso, assim? Como é que você conseguiu agora, depois que o Vini tem 2 anos, que vocês têm, né, uma rede de apoio, todo mundo ficou muito consciente, eu acho, né? Acho que isso deve ter trazido uma lucidez pra família de vocês enorme. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho importante. Eu acho que, assim, as famílias, elas não têm a noção do que a gente vive, tá? Eu acho que demorou muito pra nossa família entender o que a gente tava vivendo. Porque eles também têm as expectativas deles, né? Sim, e falavam. A minha mãe já era avó, era o 3º neto, mas minha sogra era o 1º. Sim. Então, era muito difícil explicar assim, olha, pode ser que ele não sobreviva. Nossa. Não, relaxa, vai ficar tudo bem e tal. E aí, tem hora que você tem que mais acolher a outra pessoa do que ser acolhido. E aí, você tá precisando de colo e quando você vê, você tá dando colo pra família inteira. Mas isso era o que a gente mais fazia. Pra amigos e tal, a gente ia falar, o pessoal começava a chorar, a gente falava, não, calma, a gente tá bem. Então, a gente acolhia muito. Mas eu acho que é isso, é a mãe conseguir explicar realmente o que ela sente, tudo que ela tá passando, para as pessoas também acolherem e tentarem fazer de uma forma mais leve, sabe? Sim. Hoje, vendo o Vini, hoje eu tenho uma rede de apoio que é incrível. Graças a Deus. Mas eu sei que tem muitas mães que não conseguem ter. Então, é complicado, né? Porque tem mães ali que, pô... a gente já conversou com mães que a filha é cadeirante, ela tem que subir e descer a escada 6 vezes no dia e ela não tem rede de apoio. E hoje, a gente sabe que as mães lidam com a culpa... Normalmente, né? O pessoal até brinca, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É real. Real, muito. E no teu caso, no caso de outras mães atípicas, deve ser muito mais. Que é uma coisa assim, meu Deus, né? Meu filho realmente precisa de mim. Porque tem aquela coisa todas as vezes que a mãe tá ali naquele vínculo e que faz parte, cada mãe tem a sua maternidade. Sim. Mas como é que você lidou com isso pra voltar realmente pros seus projetos, pro seu profissional? Como é que é isso pra você hoje? Eu tive que lidar de uma forma diferente porque eu sou dona de empresa junto com meu marido. E aí, com 2 meses, ele bateu na porta e falou assim, amor, eu preciso de você de volta. E eu não tô... não é crucificando não, tá? Sim. Porque ele realmente, a gente é sócio, pô. A gente não tinha funcionário, mas a gente precisava lidar com algumas coisas. Sim. Porque a gente sempre setorizou muito bem cada um. Então, ele cuidava da parte de conteúdo, eu cuidava da parte estratégica. E a gente precisava trabalhar em algum momento juntos. E eu falei, beleza. Então, a gente já sabia que a gente ia colocar uma pessoa pra ajudar a gente a cuidar do Vini. Então, a minha mãe e minha sogra sempre foram rede de apoio ali com a gente. Ai, que maravilhosa. Mas o meu pai era uma pessoa que desde o começo, quando eu saía... Eu lembro que teve um primeiro evento de marketing digital, o Vini tava com 3 meses e a gente foi. Sim. E eu falei, pra mim vai ser maravilhoso, porque, cara, eu passei uma gestação, 3 meses do Vini, depois que ele nasceu, eu precisava respirar um pouco, sabe? Mudar o ar um pouco. E aí eu fui deixar ele na casa do meu pai, e meu pai falou assim, essa criança não sabe nem mais quem vai ser pai e mãe. Porque vocês estão só trabalhando. Aquele dia eu engoli seco, eu falei, tá... E aí vem muito uma culpa, porque não é só uma culpa da mãe, mas é uma culpa do julgamento também, pelo que as outras pessoas vão pensar, o que elas estão pensando, o que elas vão te falar. E as pessoas, elas não têm noção do que elas te falam. Sim, né? Porque é a intenção, né? A forma como os nossos pais às vezes vieram e foram moldados é outra. Então, assim, a intenção é boa, mas dói. E aí tem a culpa da mãe que é mandada embora da empresa quando ela descobre que ela é mãe atípica. Que isso acontece muito no universo. Minha cara como líder, isso acontece. Gente, não deveria acontecer, tá errado. Não, isso é uma das bandeiras que agora a gente tá desenvolvendo até uma palestra para as empresas, porque assim, elas precisam entender, porque é muito lindo, né, ver a empresa levantando a bandeira falando, eu sou da inclusão. Eu tenho pessoas melhor não falar nada. Eu tenho pessoas com síndrome de Down aqui dentro. Aí eu falo, que ótimo. E as mães que têm um filho com síndrome de Down, você faz o quê? Você libera elas para um home office? Não. Você não libera elas para sair um pouco mais cedo? Porque ela tem uma terapia do filho. Nossa. Pô, é sério? Então, é meu sonho. Eu falo que eu ainda vou ter o portal, sabe? Além da parte do portal para informar as mães e dar todo um caminho para essas mães que elas recebem esse diagnóstico, esse acolhimento, também vai ter uma parte de empreendedorismo para elas aprenderem como elas vão trabalhar com o que elas querem e serem donas das suas próprias coisas, porque elas não vão precisar depender das empresas. Mas que, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. Das empresas, simplesmente, elas mandam embora. Então, são poucas as empresas que entendem que tem um acolhimento, que tem uma psicóloga na empresa para ajudar essa mãe, para entender o que a mãe precisa, como que tá a cabeça da mãe. Porque, às vezes, a mãe, a válvula de escape dela vai ser no trabalho.
Exatamente. Entende? Vai ser o momento que ela vai deixar com muita culpa o filho dela com outra pessoa para ela poder trabalhar, mas que vai ser o libertador para ela. E as empresas, ao invés de pegarem isso e usufruírem dessa parte, vai falar assim, ela vai se dedicar pra caramba? Não. Olha, Nath, vou falar uma coisa polêmica que não sei que efeito vai ter, mas a minha experiência, principalmente como líder comercial, as mães performam mais. Ah, isso eu tenho certeza. Ponto. Nossa, assim, se eu pegasse um grupo de vendedoras que é mãe, principalmente de crianças pequenas, porque para essa mãe, ver o filho crescer não tem preço. Exato. Então ela vai vender o que ela tiver que vender, na hora que ela tiver que vender. É outra mentalidade. Ela tá administrando, ela tá mostrando o mundo pra outra pessoa. Ela tem outra. E eu não sou mãe, tá? Eu tenho simpatia, mas eu não sou mãe ainda. Ela é outra parada. Ela tá em outro lugar de olhar pra vida profissional dela. Não, isso eu acredito muito, porque primeiro que você quer fazer de tudo e uma mãe atípica, ela sabe quanto é caro tudo que ela tem que pagar. Porque assim, por exemplo... Custa, né? Porque, por exemplo, a gente tá numa greve dos convênios que eles não estão pagando as terapias das crianças. A maioria não tá pagando. Gente. Então, a mãe, às vezes, tem, assim, 10 mil reais de conta pra pagar só de terapias. Então, ela vai trabalhar, principalmente se ela for vendedora, for trabalhar com comissionamento, ela vai querer fazer mais ainda pra isso acontecer. Sim. Mas eu acho que falta esse olhar das empresas, dos líderes, de olhar e falar assim, cara, eu consigo... Porque assim, vamos pensar uma coisa, Ju, que eu falo que eu quero ter a casa do Voz das Mães, para acolher essas mães, para ter um lugar, por exemplo, para elas poderem trabalhar. Porque assim, enquanto a criança tá numa terapia, tá numa atividade para desenvolver a criança, imagina a mãe, que delícia que é, falar assim, pô, eu tô trabalhando aqui enquanto meu filho tá se desenvolvendo, ele tá evoluindo, mas eu vou dar todo o meu gás nessa 1 hora que eu tenho, que ele tá lá, eu vou fazer de tudo aqui. Sim. E eu acho que é isso que falta, esse olhar das empresas, falar, pô, eu preciso dar uma chance pra ela. Que lindo. Totalmente. Nath, eu quero voltar um pouquinho na tua história agora. Vamos. A gente tá vendo, né, olhando pra tua história como mãe do Vini, como esposa do Robson, como empresária, mas na história da Nath, né? Nath, quais valores você acha que norteiam a tua história? E você fala, nossa, sem isso aqui eu não teria chegado aqui, eu não teria tido essa força, inclusive, de passar por essa situação. Olha, eu acho que acreditar muito nas coisas. Eu acho que eu nunca desisti, sabe? Eu sempre fui... Você falou que eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Eu sempre me joguei muito no escuro, sabe? Sim. Sem conhecer. Foi assim que eu entrei na parte de agenciamento de influenciadores. Foi assim que eu entrei na parte do marketing digital. Foi assim que a gente abriu a nossa empresa. Eu fui me jogando pra conhecer o novo. Sim. Eu nunca tive medo de aprender. Eu sempre me joguei. E eu acho que isso sempre foi uma das coisas que hoje eu aprendo muito sobre a deficiência, sobre o capacitismo, sobre tudo isso, que sempre foi um mundo muito novo, mas eu me jogo e eu aprendo. Sim. Então, acho que isso é a inovação pra mim tá ligada no que eu preciso pra minha vida. O que você queria ser quando você crescesse, Nath? Que você falava assim, eu quero ser isso, e aí você foi pra um outro caminho, com certeza, né? Todos nós, ninguém imaginou que ia estar fazendo o que faz, provavelmente. Professora de crianças com deficiência. Ô, Nath! O meu caminho, ele foi todo ligado pra essa área. Sim. Eu fui fazer pedagogia, eu fiz 1 ano de pedagogia, até entender que o marketing era a minha vida, mas eu fiz 1 ano pra trabalhar com crianças com deficiência. Nath. Hoje eu vejo que assim, eu tava conversando com o Robson esse final de semana, conversando com amigos meus que a gente é amigo há 20 anos, e aí eu falando toda a trajetória, eu falei, gente, check, objetivo atingido, realmente, era isso, sabe? Então O que você acha que foi um ponto de virada, assim, fora o Vini, claro, né? Mas o que você acha que mudou a tua vida? Que você falou, a partir daqui, eu fui uma outra Natália, assim, eu fui uma outra pessoa. Conhecer meu marido. Mas é verdade, porque... A carinha dele! Gente, vocês tinham que estar vendo a cara desse homem. Mas é verdade, eu falo isso com todo o amor do mundo, porque assim, eu acho que eu e o Robson, a gente se conheceu num momento muito certo pros dois. Passamos por histórias, você lembra bem? A Ju esteve com a gente. É muito bonita essa desde o começo, e eu acho que assim, o Robson sempre acreditou muito em mim, sabe? Ele sempre confiou muito em mim. Mas conta pra quem tá em casa o pagodinho, a coisa toda. Conta pra quem tá em casa que eu já sei, vai. A gente se conheceu por causa do meu irmão maravilhoso. O Robson era diretor de TV. Eu trabalhava aqui em São Paulo. Eu já fui casada, o Robson também. E aí a gente se conheceu por causa de trabalho mesmo, entender um pouco mais, pra conhecer um pouco mais do que a gente conseguia fazer. E aí eu fui pro Rio. Ai, do dia que eu cheguei no Rio, a gente não se separou nunca mais. E aí
pô, a gente foi aí, sabe? Com um mês a gente já tava pensando na empresa. Então ele sempre acreditou, ele sempre me motivou muito, me incentivou muito a ir atrás dos meus objetivos, sabe? Sim. E aí, com 5 meses, a gente casou. Bom, Nath, você sempre teve essa capacidade de se reinventar. E eu lembro que você falou isso pra mim, Ju, casei, tô ótima, tô com uma empresa nova, vem me visitar. Aí eu fui mesmo, né? A gente fez churrasco, foi maravilhoso. E eu lembro que quando eu te vi como amiga, né, e depois ficamos amigos do Robson também, eu lembro que eu falei, Nath, pra mim essa é uma das escolhas mais importantes que a gente pode fazer na vida, com quem a gente vai dividi-la. Porque se a gente erra nessa escolha, tudo bem, né? A gente, enfim, tem como consertar. Tem. Mas não é o ideal, Vão cancelar a gente. Não, tem como arrumar. Não. Mas quando você faz essa escolha, você tá determinando de alguma forma se você vai conseguir seguir com alguns sonhos. Exato. Se aquela pessoa é capaz de realizar os seus sonhos com você e você os dela com ela. Exato. E se vocês vão ter sonhos juntos. Então, muito lindo você falar que é o Robson, assim. Mas isso é verdade, porque eu acho que ele me impulsionou. E eu acho que o relacionamento é muito sobre isso, né? Sobre você entender a parceria e um impulsionar o outro das formas, da melhor forma, né? Do Sim. que realmente a pessoa precisa ser. E hoje eu vejo ele como empresário, cara, é um orgulho tão grande, porque a pessoa para sair do CLT é muito difícil. Aí hoje eu vejo ele como diretor de podcast, diretor Sim. de conteúdo, fazendo o que realmente é a essência dele. E que eu só consegui dar um empurrão e falar assim, você não precisa trabalhar ganhando só, não é nem pelo dinheiro, mas Sim. só na televisão, uma coisa fechada. Mas como ele é racional, você foi no dinheiro, esperta pra caramba. Trouxe ele pro digital e falar, vem. Dobra o seu faturamento em tantos dias. A gente fez a copy boa. Corre, acertou na copy, hein, Robson? E aí, é isso. Eu acho que a parceria, o relacionamento hoje, eu entendo que o relacionamento é isso. É você Sim. sonhar o sonho do outro também e conseguir realizar, né? Então, hoje eu vejo isso muito claro. E a gente fala muito sobre isso, a comunicação. Eu acho que a comunicação no relacionamento é o que é principal. Sim. E a gente tem uma comunicação muito boa desde o começo. Então, Sim, de conversar sobre tudo. Então, a gente conseguiu mudar a nossa vida. O que o Robson mais te ensinou e o que você acha que você mais ensinou pra ele? Se fosse uma troca de habilidades, assim. Isso aqui eu dei pra ele, isso aqui eu recebi. O Robson me ensinou a ser uma pessoa melhor. Oh. É verdade. O Robson é muito generoso. Ele sempre foi muito generoso. Sempre de ajudar as outras pessoas. Eu sempre fui mais mercenária. Eu sempre fui mais pelo dinheiro. Eu falava, como você não tá cobrando por isso? Tipo, você tá indicando. Mas é porque eu sempre trabalhei na área comercial, né? Então, os 20% de BV de agência sempre foi uma coisa enraizada dentro de mim. Era o modus operandi. Eu vou te indicar, 20% é meu. E aí eu vi o Robson indicar as coisas, eu falava, mas você não tá ganhando nada por isso? Então você gostava de mim mesmo, que aquele nosso clientão foi, você me indicou e nem me cobrou nada, viu? A parceria ali era boa. Já era pra gente ser amiga. Mas eu acho que é isso. Ele me ensinou a ser uma pessoa generosa e hoje eu vejo o quanto isso é importante, até pro Voz das Mães, principalmente, sabe? Sim. De eu conseguir conversar e acolher essas pessoas, essas mães. E o que você ensinou pra ele? A ser comercial. O empreendedorismo. Então, amor, aprendi a ser generosa, mas sabe aqueles 20%? Eu acho que a parte empresarial, essa visão mais corporativa, empresarial pra ele, eu acho que eu consegui ensinar. Até pra vocês prosperarem juntos. Exato, né? Exato. Hoje ele consegue, hoje a gente faz conexões muito boas e ele consegue trazer negócios muito bons, que era aquela parte, eu era mais estratégica de trazer os negócios e ele fazia a parte de conteúdo, que era o que ele sempre soube fazer. Então, hoje, essa parte de empresário, ele virou um empresário de sucesso. Gente, hoje esse podcast é maravilhoso. Olha, chamem os cônjuges de qualquer orientação que seja e assistam. Isso é importante. É, importante. Ô, Nath, o que você faz quando você não tá criativa? Porque assim, meu amor, eu imagino que a sua rotina seja uma coisa animada. Quando eu não tô criativa... Fala pra uma mãe cansada. Uma mãe cansada. De mãe cansada pra mãe cansada. Cara, acho que eu durmo. Sério? Quando dá, né? Subestimam o sono, né? Muito, nossa, meu Deus do céu. Eu não sabia o quanto era importante. O sono e o silêncio, pra mim, são as duas coisas mais importantes que existem hoje.
Aí você faz um soninho e fica em silêncio. A gente conversa muito, porque, graças a Deus, aí eu falo sobre a parceria, né? A Sim. gente é muito 50-50, tanto de empresa, como de vida, como com o Vini. Sim. Então, eu tenho uma troca com o Robson muito importante em relação a isso. Mas eu acho que quando não tô criativa, eu vou ouvir mais histórias, sabe? Sim. Porque o Voz das Mães vem muito nessa parte de criatividade também, né? Sim. Nath, você sempre foi empreendedora, né? Então, assim, é difícil você ter tido um líder ou uma líder que talvez tenha te inspirado. Mas quem te inspira? Que você olha e fala assim, cara, isso aqui pra gerenciar meu time, pra gerenciar minha empresa, pra prosperar com a minha empresa, isso aqui me inspira. Cara, pessoas que me inspiraram, eu tenho vários clientes que me inspiram, né? Então, para lidar com pessoas, tenho muito a Liz Nunes, que é de liderança. Sim. Você sempre foi uma pessoa que me inspirou, isso não é por causa do podcast, mas a gente teve muita troca sempre, obrigada, né? E eu acho que a Nath. gente se conhece, sei lá, 8, 10 anos. 10 A gente tá anos. ficando realmente velha, né? Verdade. Faz um tempo. Mais ou menos uns 8 ou 10 anos. Sim. E eu acho que isso, essa parte de cliente, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui tirar muitas dúvidas com você e conversar. Sempre trocou bastante. Sempre trocou bastante. Então, eu acho que tem algumas pessoas na internet que realmente são de verdade. Samuel Pereira me inspirou muito. Na época do marketing digital, eu acho que quando a gente participa desses masterminds, eu tive muita inspiração. Sim. O Juliano Pimentel foi uma pessoa que me inspirou muito. Maravilhoso. Como empresário, sabe? Eu acho que eu aprendi muito a ser empresária com ele. Sim. Então, eu acho que essas pessoas me inspiraram muito. E hoje, eu acho que é isso. Hoje são essas mesmas. Não tem mais. Como é que é a sua rotina hoje? Você acorda e como é que você consegue se dividir entre trabalho, Vini? Mesmo, né, você falou que vocês dividem bastante, você e o Robson, mas assim, o que pega pra você, assim? Bom, vamos lá. Minha rotina é acordar. Eu tento acordar a hora mais cedo, mas normalmente é a hora que o Vini acorda. Sim. Normalmente eu acordo entre 7 horas. Eu era pessoa de acordar às 5, né? Não dá mais. E aí banho e trabalho. Isso já é porque a babá dele chega às 8 horas, que é a hora que eu já tô tentando ir pra uma academia, fazer uma atividade física, mas eu sou a pessoa mais que não vai, não consegue. Tá indo, Nath, vai. Então, assim, trabalhar mesmo das 8 até umas 6, 7 horas, Sim. aí até o horário que ela vai embora, que eu aproveito realmente esse tempo. E aí o trabalho a gente divide em várias coisas, né? Aí não tem rotina nenhuma, porque tem dia que eu tô no escritório, tem dia que eu tô gravando com cliente, tem dia que eu tô no podcast, Sim. tem dia que é Voz das Mães, então cada dia uma coisa. Mas aí ela vai embora dependendo. Se eu tenho gravação à noite, minha mãe pega o Vini. Se não, eu fico com o Vini pra ir rotininha do sono, dar banho. Aí é o momento mais família. Que eu e o Robson, a gente tenta preservar muito esse momento, tipo, de 7 a 10. Que vamos brincar com o Vini, vamos ficar com ele. Mas assim, durante a semana, eu sou muito Natália empresária. Sim. Fico com ele, morro de saudade dele. Graças a Deus, o Vini, a gente, por opção, a gente não colocou ele na escola ainda pra aproveitar mais, porque meu escritório é em casa. Isso foi uma outra opção nossa pra estar perto dele, acompanhar esse crescimento e ele dele. Tá lindo, né, tá lindo, Nath? tá inteligente, tá Fofo. safado pra caramba. E aí, de final de semana é 100% ele. Aí, o Vini é uma criança que a gente leva ele pra todos os lugares. Sim. Ele é muito tranquilo, então ele entra muito na nossa rotina. Cara, isso é muito legal, né? De trazer a criança pra sua rotina e fazer as coisas acontecerem, porque isso é uma coisa muito legal da gente falar até pra outras mães que possam estar assistindo a gente. Você é a mãe que seu filho precisa, né? Exatamente. Seu filho precisa de você. Exatamente. Não de você idealizada, de você parecendo a mãe do Instagram, de você parecendo a mãe que você tem como referência a sua família, ele precisa de você. Eu acho que assim, as pessoas elas julgam muito, né? Ai, mas você trabalha, mas cadê o Vini? Fala, gente, o Vini tá hoje com a minha tia agora. Ele Deixei tá na com a minha geladeira, tia. quando eu chegar eu vou tirar. Tá congelando, ele tá ficou lá. Ele tá com a minha tia e ele sabe. Eu falo assim, filho, mamãe vai trabalhar. E aí ele fala, pra ganhar din-din. Eu falo, é isso aí. A quem será que essa criança puxou? Não sei. Não sei. Absurdo. Mas eu acho que é isso, é entender muito o meu lugar hoje e o que eu preciso estar bem pra cuidar dele. Nossa, essencial. Sabe? Eu acho que a mãe, ela se esquece muito. A mulher, ela se esquece muito. Então, e eu falo muito sobre o meu casamento, porque assim, a nossa vida, ela é realmente 24 horas junto. Sabe? Eu, Robson e Vini, a gente tá ali. Entrelaçados com a agência, com a vida social, com a vida de casal. Tem hora, e tem hora, obviamente, que eu falo, sogra, vem pra casa, pelo amor de Deus, dorme com o Vini que eu vou sair com o Robson. Porque a gente precisa também ter momentos de casais, às vezes a gente para um almoço e fala, cara, vamos almoçar e você hoje? Sim. Porque é isso, a gente vai
Porque ó, a gente esquece. Depois que você tem filho, a gente esquece de ser mulher. A gente esquece que a gente é mulher só nós, mulher no relacionamento. Porque a gente vira dona de casa, a gente vira a que trabalha, a mãe. E aí a gente esquece da gente, né? Nossa, demais. Falando então da mulher, falamos da mãe, falamos da esposa, falando da empresária. O que você anda lendo? O que tem, além, né, dos assuntos, claro, que fazem parte do trabalho, o que tem pego a tua curiosidade, assim? Eu acho que aprender um pouco mais sobre a mulher e um pouco mais sobre a autoestima, porque a gente perde muito, né? A gente dizem que a mulher ela demora 2 anos pra voltar a olhar pra ela depois da maternidade. Uau, sério? É, sério. Uau. Maternidade atípica é um pouquinho mais, né? Eu tô aí. Mas eu comecei a olhar pra mim um pouco antes de entender as minhas necessidades e até pra conseguir ser exemplo pra outras mulheres também, de falar, olha, eu peguei coisas na maternidade que eu percebi que era importante eu não deixar. Então, por exemplo, eu tava, logo quando o Vini nasceu, eu precisava de um brinco, eu precisava passar uma base, um corretivo no rosto pra me sentir eu um pouco, sabe? Por mais que eu estivesse de pijama amamentando, mas eu tava bem comigo, tava tentando ficar bem comigo. Eu acho que isso é importante. Então, olhar um pouco mais sobre a autoestima, estudar um pouco mais sobre isso, pra mim é fundamental. Sim. Me lembrou uma história que a minha mãe contava muito, fazia muito, né? E a gente viveu isso, que era assim, minha mãe sempre foi diretora de escola em escolas periféricas. E a periferia do interior é diferente da periferia daqui, mas ainda assim é periferia. E eu lembro que a minha mãe se arrumava linda, assim, né? E aí eu falava assim, mãe, você trabalha lá não sei aonde, né? As crianças... E era na minha ingenuidade, tá? Eu era adolescente. E eu falava, mãe, você trabalha lá não sei aonde. Por que você é arrumada assim, né? As crianças vão se sentir mal. Porque na minha cabeça era assim, minha mãe tá se sobressaindo, não faz sentido. Sim. E ela falava, não, minha filha, eu me arrumo porque eles precisam saber que existe outra vida se eles trabalharem. E aquilo ficou na minha cabeça, como mãe é um bicho que vê outras coisas que a gente não vê, né? E eu falava, gente, e até hoje, assim, não importa, eu trabalho em home office várias vezes por dia, eu acordo e me arrumo. Boto o salto, não importa o que eu vou fazer. E eu falei, gente, isso é muito precioso. Imagina, você tem um canal chamado Voz das Mães, você recebe mães, a mãe chega lá, está desgrenhada, acabada, destruída. Como é que vocês vão acolher alguém, né? Não tem chance. Não dá. E eu acho que é isso que é importante, é você mostrar realmente que existe uma mulher ali dentro. Porque é isso, a mãe ela se acaba, ela se esquece e a gente precisa trazer essa chama dela de volta e falar, oi, peraí, tudo bem, teu marido te largou, você tem vários problemas com teu filho, mas você tá ali, você não pode se esquecer, você não pode se abandonar. Sensacional, esse papo reto, né? Tudo bem, se eu vou pegar um trecho disso, né? Mas verdade, porque acontece, não dá nem pra arrumar outro, minha filha, se adianta. 80% dos pais vão embora, então você vai fazer o quê? Arrumar outro, então se arrume. Exato, então você tem que estar bem. Sim. E às vezes não é nem pro homem, você tem que estar bem pra você ficar bem, pra cuidar do teu filho. Se Totalmente. Você tiver um caco, você não vai conseguir acordar pra cuidar do teu filho. Sim. Você não vai conseguir estar bem, você precisa ter um sorriso e falar pra ele, filho, tá tudo bem, vamos. E nessa coisa da Nath mulher, assim, o que você acha que é a tua maior força? Antes do Vini, eu sei que agora, né, tudo mudou, mas assim, antes do Vini, o que era a tua maior força, assim, a coisa que realmente te impulsionava? Na gestação dele, eu acho que foi ser exemplo para outras mulheres. Poder ser exemplo, poder mostrar para outras mulheres que a gente pode se transformar, a gente pode pegar uma dor e transformar ela numa coisa boa, mesmo que seja uma coisa muito ruim, porque o que eu vivi na gestação eu não imaginava nunca viver, sabe? Ninguém nasce querendo ser mãe atípica, sabe? Talvez... A Natália de 15 anos. A Natália de 15 anos, só que ela não tinha essa noção. Sim. Então, quando eu entendi realmente, não é o que você sonha. Mas você fala, cara, se eu vou ser a melhor. Sim. Sabe? A melhor pro meu filho. Então eu vou tentar mudar essa visão, transformar isso, e eu faço isso com o Vini até hoje. Se você pudesse, Nath, a Nath de 15 anos, te visse hoje, o que ela ia achar? Deu certo. Cara, você conseguiu chegar no seu objetivo. Acho que você superou, né? Porque eu odiava a câmera, né? Eu odiava falar em público. Aqui, ó, várias. Mas eu nunca gostei de falar em público. Eu sempre tive muita vergonha. Então, hoje, fazer o que eu faço hoje é um motivo de orgulho pra mim muito grande. E aí, uma coisa bem de mulher pra mulher, assim, se você puder dizer pra qualquer mulher que esteja assistindo a gente agora e que esteja numa situação ou de diagnóstico indefinido, ou que seja mãe atípica, ou que tenha, né, uma pessoa com alguma coisa atípica na família, o que você diria? Ai, confia em Deus.
Acho que Deus pra mim, independente de religião, tá? Eu acho que Deus pra mim foi o que me deu o norte. E eu falo que o Voz das Mães, ele foi um projeto que veio de Deus. Sim. E a gente leva o nome dele em todos os episódios. Então, e não é sobre religião, eu acho que é sobre Deus, sobre confiar mesmo, porque é o melhor, você vai ter o que você tem que ter, você vai passar exatamente pelo que você tiver que passar na tua vida, mas dá pra ser leve, por mais difícil e desafiador que seja, dá pra ser leve. Sim. Então é tentar achar o leve, sabe? Tentar achar o que vai te fazer bem ali, olhar por um outro lado. E onde você quer chegar, Nath? A mulher, a empresária, a mãe, a esposa do Robson? Olha, se eu pudesse ser lembrada como a pessoa que fundou o Voz das Mães, como o maior portal da maternidade atípica e a maior casa da maternidade atípica, é o meu sonho. Porque assim, hoje quando a gente quando a gente recebe um diagnóstico, a gente vai pro Google e a gente só vê tragédia. A gente só vê a não vida. Sim. E a gente quer mostrar o diferente. Então hoje meu sonho é ter o portal. A gente agora está conversando com marcas, negociando patrocínio para a gente criar realmente o portal, onde a mãe vai lá, vai digitar e vai falar, olha, tem essas histórias aqui, tem esses médicos aqui, tem esse caminho, vem por aqui, sabe? Tem um acolhimento realmente para a mãe e para a família. E além do portal, ter a casa onde a gente vai realmente trazer essas mães, trazer essas crianças, fazer eventos. A gente está... Vou contar um spoiler. A gente está com um projeto agora que é o Voz das Mães Paralímpico, que a gente quer levar 3 mães de atletas paralímpicos para Paris, de surpresa. Entrevistar essas mães. A gente tá negociando com marcas. Inclusive, se tiverem marcas que queiram apoiar esse projeto, alô, tá marcas de material esportivo. Vou jogar uma indireta aqui, Nath, porque tenho clientes. Ah, bom! Não, vou mesmo, que incrível. E a gente quer, imagina, a gente vai fazer uma entrevista com a mãe para ela contar a história e no final perguntar para ela, já viu seu filho competir? Ela vai falar que não, que elas não conseguem acompanhar. Vai falar, então tá bom, ó, tá aqui, ó, passagem, hospedagem, alimentação, tudo pago, e a gente se vê lá pra gente documentar tudo isso. Então, que incrível. Esse é um projeto que veio do meu sócio, que, cara, é um dos projetos da nossa vida que a gente tá empenhadíssimo pra fazer realmente acontecer, porque a gente entende quanto é necessário, sabe? E a gente precisa furar a bolha, porque a maternidade atípica, ela é uma bolha. Só que a gente precisa furar a bolha das marcas, furar a bolha das empresas que vão entender mais sobre o que é, sabe? Não é só olhar, porque as empresas elas olham muito só para a pessoa com deficiência. E elas precisam olhar além disso, das pessoas que cuidam dessas pessoas com deficiência. Exatamente. Fica uma vida acoplada, né? A pessoa fica ali acoplada junto àquela pessoa, dando apoio para ela. E eu ouço isso de todas as mães. Ninguém quer saber da minha história, querem saber da história do meu filho. Sim. Eu lembro da Tayane, não sei se você conhece, que o filho dela é o Gui, que é o mascotinho do Vasco hoje, que é o menino que tem a epidermose bolhosa. Ela foi o primeiro podcast que ela foi no nosso. E aí eu lembro que eu liguei pra ela, eu falei, Tayane, você topa, eu vim contar a história do Gui e tal. Ela falou, eu topo, mas esse horário o Gui tá na escola. Eu falei, não, tá tudo bem, tem alguém que vai buscá-lo? Ela falou, mas você não quer o Gui? Eu falei, não, eu quero você. Eu falei, não que eu não queira que o Gui venha, tá? Ele pode vir, mas eu quero a sua história. Ela falou, ninguém nunca me pediu. E o Gui, assim, com 300 mil seguidores, sei lá. Que alívio que a gente teve essa conversa, porque a gente falou antes, né? Do que você quer falar, porque assim, a pessoa traz sempre a parte triste da sua história, né? E ela falou, ninguém quer ouvir a minha história. Eu falei, não, eu quero ouvir você. E ela falou, cara, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, sobre tudo que ela viveu realmente. Sim. Porque as pessoas acham que a gente tá expondo nossos filhos, que a gente tá usando a imagem deles. E, cara, a gente não quer isso. Não é que eu quero expor o meu filho, mas eu quero mostrar pra uma mãe que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Real, né? Que é real, que pode ser diferente a história dela. Então é isso, pra mim... Ai, Nath. Gente, eu poderia ficar a noite toda aqui conversando com a Nath. Nath, a gente tem um quadro, essa é a parte engraçada, que chama Gente Como a Gente. E aí eu te pergunto coisas, por quê? Todo mundo que senta nesse sofá tem uma história inspiradora, é um excelente profissional no que faz e conta pra gente como as habilidades interpessoais e a sua história fazem o seu trabalho ser o seu trabalho, porque é único. Mas a gente quer saber mesmo, é assim, aquilo que você faz, que todo mundo faz também, sabe? Aquela maravilhoso. Coisa... Então assim, primeira coisa, o que você faz quando ninguém tá olhando? Tem que ser uma coisa bizarra, tá? Tem que ser, não pode ser dormir, porque quando ninguém tá olhando? Quando ninguém tá olhando. Nossa, que difícil. Mas talvez eu jogue muitos joguinhos pra entreter minha mente. Temos uma pessoa... E você ainda consegue produzir tudo isso, eu vou te contratar.
Não, eu sou bem viciadinha em joguinhos de celular. Gosto bastante. Não joguinhos, mas adorei o vício. Um Candy Crush ali pra meio que desobstruir a mente, sabe? Algo que vai me limpar, que eu não vou pensar em nada. Achei maravilhoso. Sou uma empresária de sucesso, tenho um filho atípico, sou casada, cuido do meu casamento e jogo Candy Crush. Gente, eu e o Robson, a gente joga todo dia depois do almoço. E antes de dormir. É a siesta. A siesta é o... Exato. A gente é a descompressão. Vamos jogar, vamos. A gente joga. Muito bom. Nath, conta uma vergonha que você já passou, mas tem que ser vergonha mesmo também, tá? Nossa, tem várias. Vai! Então vai, Eu sou a pessoa que mais cai na vida. Não, mas conta um tombo que não podia acontecer. Bom, primeiro... Acho que o último foi o melhor, né? Que a gente tava em casa, a gente tomou umas cervejas e tal, e aí a gente foi até a praia. E aí, o Vini tava com a gente. Aí o Vini quis ver uma banda de forró que tava tocando. Ele é muito musical. Gente, essa é maravilhosa. Ele é muito musical. E aí a gente entrou e tal. Era um lugar de uma cerveja. A gente não vai falar nomes, né? Porque a gente não é Quando tiver patrocinando, a gente fala. Até porque... Exato. Enfim. E aí eu peguei uma cerveja e tava com ele no colo e tal, só que, cara, eu escorreguei e eu caí, só que eu não podia nem derrubar ele nem a cerveja. Então eu me ralei inteira, tipo, de ralar. Só que eu sou a pessoa que odeio ser exposta. Sim. Então na hora veio um monte de gente assim, ai, deixa eu te ajudar a pegar gelo. Eu, não, eu tô bem, tipo, sai daqui, pelo amor de Deus. E eu olhei pro Robson e falei, vambora, meu joelho estava sangrando inteiro. É ruim cair depois de adulto, né? Muito. E todo mundo parando pra te olhar ali. Aí o Robson fala que a assessoria de imprensa conta essa história e ele fala que, na realidade, eu tinha tomado umas a mais e que, né? Adorei a assessoria de imprensa. Mas pelo menos o Vini e a cerveja não caíram. Ótimo. A cerveja era que cor? Só pra gente saber. Aquela amarelinha, sabe? Que às vezes você coloca um limão dentro. Tá, sei. Tá. Então é bem gostoso. Vamos lá, Nath. O que todo mundo gosta e você acha superestimado? Todo mundo gosta. Você fala, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de café. Café é superestimado. Depois as pessoas gostam e você acha que não faz diferença. Que pergunta difícil, gente. Talvez tenha várias que eu acho. Você fala, não é possível que todo mundo gosta disso. Sei lá, ir a estádio de futebol. Eu gosto, inclusive, mas tem gente que acha superestimado. Eu gosto. Pô, assistir jogo de basquete. Não, tem um melhor ainda. Eu amo basquete. Não, eu tô pro Lakers. Natália, acabou esse podcast. Não, futebol americano. Eu amo, Natália. Gente, não tem paciência. O Robson quer assistir 4 horas. A Natália não gosta de futebol americano. Gente, esse podcast tá caindo. O Robson quer assistir 4 horas de futebol americano em pleno sábado. Eu falo, tá. Pra quê? Eu amo e o meu time é o Tom Brady. Onde ele estiver jogando, eu tô. É pra isso ele que eu torço. É isso, Robson. Tamo junto. Cara, não, acho superestimado. A gente fala, vai pros Estados Unidos. Não vou assistir. Adoro. E agora, pra gente fechar, um livro que mudou a sua vida. É A Única Coisa. Nossa, sim. Acho que a única coisa, eu acho que eu vou e venho com esse livro, sempre lembrando, e eu deixo ele muito perto pra eu olhar pra capa dele e lembrar que, e aí eu acho que hoje, com Voz das Mães, eu entendo que assim, se a gente focar em uma coisa, a coisa vai. Sim. Nossa, então, acho que pra mim foi um dos melhores, uma virada de chave que eu tive muito grande, desde o marketing digital, e hoje eu levo ele pra minha vida. Nath, muito obrigada por ter vindo. Eu amei. Eu tô muito feliz. Eu Pessoal, também. se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Mães, entrem no Voz das Mães, vejam também a Nath, aproveitem a qualidade desse trabalho maravilhoso. Nath, obrigada. Quem for mãe atípica e quiser participar do Voz das Mães, você é super bem-vindo. A gente vai deixar os contatos na É descrição. só mandar um direct lá pra gente. Obrigada. Eu que agradeço. Nath.